Ah, o Natal, que maravilha, né, meus irmãos? O Natal, que coisa maravilhosa, que data cheia de alegria, de comemoração. É um período muito interessante e muito prazeroso para todos nós, essa época do final do ano, não é verdade? Mas tem alguns crentes que não comemoram o Natal e que acham que é errado comemorar o Natal. Hoje nós vamos abordar esse tema. Será que é errado a gente comemorar o Natal? Fique conosco, assista esse vídeo, nós vamos analisar aqui as 3 principais objeções que são trazidas por aqueles que acham que é errado comemorar o Natal. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Que alegria podemos estar aqui, especialmente nessa época do ano, para compartilharmos a palavra de Deus, e hoje nós queremos abordar aqui esse tema. Será que é pecado nós celebrarmos o Natal? Nós vamos abordar esse tema hoje, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda. Quero convidar também você a ativar as notificações, ativar ali o sininho e também deixar o seu like, caso você goste desse vídeo. Muito bem, vamos lá. É certo comemorarmos o Natal? É pecado celebrar o Natal? Dia 25 de dezembro é o dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Mas muitos crentes pensam que é errado comemorar o Natal. E eu quero aqui hoje destacar, trazer aqui as 3 principais objeções daqueles que dizem que é errado comemorar o Natal. Então vamos lá, vamos analisar essas 3 objeções. A primeira, o Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Esse é um argumento que é muito usado por aqueles que não concordam, que os crentes devem celebrar o Natal justamente por causa disso, porque o Natal teve a sua origem em festas pagãs, né, realizadas na antiguidade. Então, muito bem, vamos analisar então qual é a origem do Natal. Realmente a celebração do Natal teve como origem festas pagãs. Nesse período do mês de dezembro, os romanos eles celebravam a chegada do inverno, o solstício de inverno, onde eles cultuavam o deus Sol. Em latim significa Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do sol invencível. Eles ainda realizavam dias de festividades com o propósito de celebrar a renovação e pedir por fartura. Com o tempo, essa festa dos romanos ela se associou com uma adoração a um deus chamado Mitra. Ele era da religião persa, dos persas. E essas comemorações elas envolviam orgias, glutonarias e coisas desse tipo. Havia também outras festas pagãs naquela época do ano que eram celebradas por outros povos da antiguidade, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. Um exemplo disso era a comemoração que ocorria próximo do dia 25 de dezembro, chamada de Saturnália, festa em homenagem a Saturno. Outro exemplo era na Mesopotâmia, onde celebravam o Zagmuk, uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Os mesopotâmicos eles faziam isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertavam. Então acredita-se que a escolha do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus tenha sido determinada pelo Papa Julius I. O Papa Julius I ele viveu entre os anos 337 a 352 e acredita-se que no ano de 350 ele então tenha oficializado, ele tenha estabelecido, declarado que esse dia então era o dia do nascimento de Jesus. E mais tarde, no ano de 529, o imperador Justiniano decretou então que esse dia deveria ser um feriado nacional. A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu e por isso a comemoração do Natal ela não fazia parte das tradições cristãs do primeiro século. Como não se sabia ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando para essas festas uma nova simbologia.
A partir do século IV e com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natali Domini, em latim também, que significa Natal do Senhor. A comemoração do Natal em substituição dessas celebrações foi uma tentativa de ressignificar essas festas pagãs. Foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos. Isso quer dizer então que nós não devemos, por causa desta origem, nós não devemos celebrar o Natal? Isso significa então que o cristianismo foi paganizado? Não, de forma alguma. Isso foi, na verdade, a cristianização do mundo pagão. Essas festas que aconteciam nesse período do ano, elas celebravam esses deuses, essas entidades, esses espíritos, e nós sabemos que tudo isso não vem de Deus. Ao definir que o dia 25 de dezembro seria então a data que se comemoraria o nascimento de Jesus, não significa que nós estamos aceitando a adoração e a veneração daquelas entidades, daqueles espíritos, daqueles deuses, de forma alguma. Significa que o povo daquela época estava abandonando a adoração a esses deuses para adorar o Deus único e verdadeiro. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque Jesus é o nosso sol invencível. Como diz no nome daquela festa que os romanos celebravam, Natalis Invicti Solis, ou Nascimento do Sol Invencível, na verdade, o Sol Invencível é Jesus Cristo. Em Malaquias capítulo 4, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O fato dos líderes religiosos daquela época terem estabelecido essa data justamente para abafar e acabar com a celebração a esses deuses da antiguidade é um motivo, sim, para nós nos alegrarmos com isso. Nós olharmos para isso e vermos como uma atitude positiva da parte deles, no sentido de levar o cristianismo e o evangelho a todas as nações e fazer com que as pessoas deixassem de adorar aqueles deuses. Então, esse argumento que é apresentado para nós de que o Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade, até certo ponto está correto. Mas, na verdade, o Natal não teve origem nas festas pagãs. O Natal veio para substituir essas festas pagãs. E isso é extremamente positivo. Vamos para a segunda objeção. A segunda objeção é: mas a data do nascimento de Jesus não é essa. É verdade. É bem possível, sim, que Jesus não tenha nascido nessa data. E isso por pelo menos duas razões. A primeira razão é um documento que foi escrito por Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria foi um dos pais da igreja no século II e ele sugeriu diferentes datas para o nascimento de Jesus. Ele sugeriu 4 possíveis datas para o nascimento de Jesus: o dia 15 de abril, o dia 20 de abril, o dia 21 de abril ou o dia 20 de maio. Então, em nenhum momento ele cogitou o mês de dezembro. A segunda razão pela qual provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro está lá no texto de Lucas capítulo 2, versículo 8. Versículo 8 em diante, ele diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servirá a vocês de sinal, pois vocês encontrarão uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Essa história nós conhecemos muito bem e esse texto é lido em muitas celebrações de Natal nesta época do ano. Mas eu quero destacar aqui para você o versículo 8, quando diz ali que naquela mesma região pastores viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite.
Se fosse dezembro, naquela época do ano, os pastores não estariam com seus rebanhos ao relento. Por quê? Porque no mês de dezembro, ali na região da Palestina, chove muito e faz muito frio. Em algumas regiões até cai neve. É muito provável que esses pastores estavam ali, sim, provavelmente nos meses de abril, maio, junho, nesses meses onde a temperatura era mais amena e onde os pastores então conduziam os seus rebanhos até aos pastos verdejantes. Então, não era dezembro para eles estarem ali na vigília da noite com as suas ovelhas. Então, essas duas razões nos mostram que provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Agora, por não ser essa data, isso é motivo para nós não celebrarmos o Natal? Não, de forma alguma. Quero contar para você a história de um homem que eu conheci, que quando ele nasceu, ele foi entregue num orfanato. E quando ele foi entregue no orfanato, não foi passado nenhuma informação a respeito dele, qual dia que ele teria nascido, que idade ele teria. E ele, logo em seguida, sendo um bebê, ele foi adotado. E ao ser adotado por uma família, eles ficaram naquela dúvida, tá, mas e agora? Nós não sabemos a data do nascimento dele. O que nós vamos fazer? Vamos estabelecer uma data. E eles estabeleceram então uma data. E a partir daquele momento, eles começaram a comemorar o aniversário dele como se fosse aquele dia. Então, o fato de nós não sabermos o dia que Jesus nasceu não é motivo para não celebrarmos o nascimento de Jesus. O mais importante não é o dia, o mais importante é que Jesus Cristo nasceu e veio até esse mundo para nos salvar. E o terceiro e último argumento: o Natal se transformou numa data muito comercial. Então, este é um argumento que é usado também para não celebrar o Natal. Porque agora só se fala em comércio, em venda de presentes e assim por diante. Veja bem, a distorção do verdadeiro sentido do Natal não é razão para não celebrarmos o nascimento de Jesus. Porque se a essa data tem sido dada uma ênfase muito comercial, isso não é motivo para nós não comemorarmos o nascimento de Jesus. Se fosse isso, nós não poderíamos mais comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia das Crianças, porque em todas essas datas a ênfase agora está muito centrada no comércio. Então nós precisamos sim comemorar o nascimento de Jesus e precisamos aproveitar essa data para falarmos do amor de Deus para as pessoas. O verdadeiro sentido do Natal não é toda essa ênfase comercial que nós vemos. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus. A palavra de Deus nos diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então, meus irmãos, vamos sim celebrar o Natal. Vamos mostrar para as pessoas que o Natal é a celebração da encarnação do Verbo da vida, do Verbo vivo, do Deus vivo que veio até nós para nos salvar. Vamos aproveitar essa data para falarmos de Jesus, para falarmos do amor de Jesus pelas pessoas. Vamos aproveitar essa data para juntos celebrarmos e comemorarmos o nascimento do Filho de Deus nesse mundo. Aproveite, junte-se à sua família, mas não se esqueça, Jesus Cristo é o aniversariante desta noite. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.